O maior inimigo de qualquer sociedade empresarial, seja para uma empresa digital, uma empresa de tecnologia, uma startup, até mesmo empresas tradicionais, empresas familiares, é o ego, a vaidade. As pessoas são egoístas. E esse ego, quando ele se sobressai em relação aos interesses da sociedade, gera muitos prejuízos reputacionais, prejuízos internos, culturais para a empresa e prejuízos financeiros para os sócios e para a própria empresa. Hoje eu quero falar sobre o processo de tomada de decisões. Como a vaidade, como o ego, pode impactar o processo de tomada de decisões se você não tiver documentos ou governança bem estabelecida na sua empresa. E se você tem algum interesse em fazer a sua empresa dar certo, aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, você precisa olhar para a governança societária. E o processo de tomada de decisões é parte fundamental disso. Hoje eu quero falar sobre isso com vocês, esclarecer algumas dúvidas, falar um pouquinho sobre o que você não pode deixar faltar num acordo societário quando se trata de tomada de decisões, o que você pode incorporar na sua rotina societária para garantir que as decisões sejam tomadas de forma mais transparente e, claro, garantir a longevidade do seu negócio. Eu me chamo Lucas Mantovani, sou sócio e cofundador aqui da Safe. Nós somos especializados em empresas da nova economia, cuidamos aqui desde o aspecto jurídico, contábil, fiscal, todas as verticais burocráticas de um negócio. Se você quiser conhecer um pouquinho das nossas soluções, clica no link que está aqui embaixo, pede para marcar uma reunião com a nossa equipe e a gente vai conversar com você, entender os seus desafios, direcionar soluções que a nossa empresa possa oferecer para o seu negócio. Nosso grande propósito aqui é proteger caixa e garantir longevidade para a sua empresa. E tomada de decisão tem tudo a ver com isso. E a decisão que você tem que tomar agora é de curtir esse vídeo e deixar o seu like aí, né? Deixar o seu like para poder ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Quanto mais likes a gente tiver nesse vídeo, mais ele vai chegar a mais pessoas. Parece papinho de influencer do YouTube. Eu não sou influencer do YouTube, mas eu te asseguro que isso faz toda a diferença. Então, se você gosta desse tema, se você gostar do vídeo que eu tô fazendo aqui hoje para vocês, se for útil para você, deixa o seu like que vai ajudar muito a gente. Vamos falar de tomada de decisão então, pessoal. Dentro de uma empresa, de uma sociedade, se você tem mais de uma pessoa na sociedade, né? Se não é uma sociedade de uma pessoa só, até que em alguns casos, até uma sociedade de uma pessoa só tem que ter tomada de decisão, porque às vezes tem o esposo, a esposa, né? Então é importante ter alguns critérios ali. Mas falando de ponto de vista prático aqui, se você tem uma sociedade com uma pessoa e outra pessoa ou mais pessoas, você vai ter, durante a jornada da sua empresa, várias decisões que vocês vão tomar. Decisões diárias, decisões mensais, decisões trimestrais, decisões anuais, decisões de longo prazo, médio prazo, curto prazo. Essas decisões impactam diretamente os resultados da sua empresa, impactam diretamente o modo como vocês vão se direcionar. Muitas vezes são decisões que vão fazer vocês darem um salto de crescimento, outras decisões vão fazer vocês decaírem, vocês darem 2 passos atrás, mas as decisões fazem parte da rotina de uma empresa. E se você tem sócios, as decisões são tomadas em conjunto, afinal de contas é assim que funciona. Se você decidiu ter sócios, entenda que a sociedade implica em direitos econômicos e direitos políticos na sociedade. Direitos econômicos, que é o direito do sócio, que é ter lucro, né? Todo o lucro da empresa deve ser distribuído para os sócios de forma proporcional à sua participação. Você tem os riscos de ser sócio, então o lucro é a contraprestação, é a remuneração pelo risco tomado pelo sócio. É isso que é o lucro. Mas existem os direitos políticos também. Existe um aspecto político numa sociedade. As tomadas de decisões, os quóruns para tomada de decisões são muito importantes. Então esse aspecto prático de uma sociedade entra aqui em qualquer nível de empresa. Se você está numa empresa que está começando, se você está numa empresa um pouco mais madura, tracionando, se você está numa grande companhia, toda empresa tem processo de tomada de decisões. Muitas vezes é um processo mais ágil, se você está no início, e à medida que a empresa cresce, à medida que você aumenta a burocracia interna, você vai ter processos mais arrojados de tomada de decisão. Para grandes companhias, para grandes empresas, a tomada de decisão tem que passar por vários órgãos, por várias camadas. Então, o C-Level, o CEO da empresa, não é o decisor final em grandes casos aí que a gente tem no mercado hoje. O C-Level pode tomar uma decisão, uma direção, mas muitas vezes ele pode ser barrado pelo conselho de administração, que é o grande quórum final ali de uma grande companhia. Então percebam como as decisões fazem parte do dia a dia de uma empresa. E se você tem uma empresa com sócios, você precisa estabelecer algumas regras claras que vão gerar uma boa convivência para tomar decisões no dia a dia. Você precisa ter regras claras, do contrário, você vai ter 2 cenários sempre. Um primeiro cenário é, toda decisão tem que passar pela votação do sócio. Isso pode se tornar uma grande armadilha, porque vocês vão ficar muito travados. Às vezes é uma decisão que tem que ser tomada rápida, é uma decisão às vezes de um impacto financeiro baixo, uma decisão que você tem que tomar na hora, numa reunião, numa resolução específica. Se a sociedade não tem confiança suficiente para dar autonomia para os sócios tomarem algumas decisões sozinho, tem alguma coisa errada aí. Então existem decisões que precisam ser tomadas de forma um pouco mais ágil, mais autônoma, né? E se você não tiver boas regras de decisão para tomada de decisão, você pode engessar. O outro cenário também é toda decisão ser tomada à revelia dos demais sócios.
cada um toma a decisão do jeito que quer e a empresa vai ter vários caciques tomando decisões e direcionando a empresa para lugares diferentes. Isso não é interessante também. Então são dois cenários ruins para a empresa. Ou você toma decisões, cada um a seu modo, ou você fica travado porque tudo tem que passar pela votação de todos. Qual que é o remédio para esse problema? O remédio para esse problema está em documentos societários, em arranjos societários. Muitas vezes pode ser um memorando de entendimentos, se você está no início da empresa, pode ser um acordo de sócios, pode ser um acordo de acionistas. Esses documentos societários vão estabelecer regras de governança para tomada de decisão. E aí eles vão literalmente prever quais são os tipos de decisão que precisam passar por um quórum maior de voto, ou seja, mais pessoas têm que votar, tem que ter mais peso aquela decisão, e decisões que muitas vezes um sócio sozinho pode tomar, dependendo da situação. É o documento societário que vai estabelecer essas regras. Aqui na Safe, quando a gente faz documentos societários para os nossos clientes, a gente gosta de pensar em 3 camadas de decisão. Não é obrigatório, não é uma regra, é como a gente trabalha aqui. E eu estou mostrando para vocês aqui, abrindo a caixa preta dos nossos acordos societários. A gente tem decisões de gestão, que tem a ver, por exemplo, com a atividade econômica da empresa. Uma decisão de gestão é uma decisão que envolve você mudar os rumos da empresa, pivotar produto, você captar um investimento, isso são decisões de gestão. Né? Decisões que envolvem mudar regime tributário, por exemplo. Né? Existem decisões societárias que envolvem a entrada de um sócio, envolvem até mesmo uma captação de investimento, que tem uma natureza societária também, né? Uma implementação de um programa de partnership, stock options, uma venda ou uma saída de um sócio, uma votação para decidir se um sócio fica ou não, né? Ou quanto ele vai receber numa saída. Isso são decisões societárias. E a gente tem decisões operacionais. Decisões operacionais são aquelas de dia a dia da empresa, aquelas que você toma todos os dias. Né? Eu vou investir R$1.000 em tráfego ou não vou? Eu vou contratar um gestor de tráfego aqui ou não? Eu vou, de repente, comprar um café na conta da empresa, porque eu estou fazendo um trabalho presencial hoje ou não? Eu vou pagar o almoço do meu cliente ou não? São decisões de dia a dia. Imagina se você tivesse que ligar para o seu sócio para falar, eu estou com um cliente aqui bom, está querendo fechar negócio com a gente, eu posso pagar o almoço dele? Poxa, não faz sentido, né? Imagina. Então são decisões do dia a dia. E aí você tem que estabelecer quórums para essas decisões. O que a gente costuma recomendar sempre é decisões de gestão são decisões muito relevantes, são decisões estratégicas. Então sempre você tem que trabalhar com uma maioria absoluta ali para tomar esse tipo de decisão. Tem que ter um peso grande para tomar essa decisão. Pelo menos, não necessariamente a unanimidade, mas sei lá, 75% ou mais. 3/4 para cima tem que tomar essa decisão. Né? Pensando aqui em distribuição de participação. Senão, você vai ter um risco muito grande associado a essa decisão que você vai tomar. Segunda coisa, decisão societária também é uma decisão muito importante. A gente sempre recomenda que você tenha ali 75% ou mais do capital social da empresa tomando essa decisão. Então você tem que ter uma participação relevante para tomar essa decisão, do contrário ela não vai ser tomada. E a decisão operacional é que você pode ser mais flexível, né? Você pode estabelecer ali, até mesmo para evitar prejuízo financeiro, você decide ali qual que é o impacto financeiro máximo que uma decisão pode ser tomada sozinho. Vou dar um exemplo muito prático. O sócio pode tomar uma decisão de marketing sozinho se o impacto financeiro for no máximo R$10.000. Se passar de 10 mil, ele tem que levar para o sócio para tomar a decisão junto. É só um exemplo, tá? Dependendo da empresa, você vai tomar valores maiores ou menores. Esse é um exemplo. Mas é importante ter essas regras, porque senão você não sabe quem vai tomar a decisão, como vai ser tomada, em que hipótese você tem que consultar todo mundo, e aí você trava o negócio ou você deixa todo mundo fazer do modo como quiser. Em ambos os cenários, é ruim. E aí, a regra de tomada de decisão vai te ajudar muito nisso. Algumas questões que você tem que sempre levar para a deliberação do sócio. Tá? Alguns exemplos aqui de situações. Anotei aqui para trazer para vocês. Qualquer forma de reestruturação societária, qualquer alteração nos documentos constitutivos da empresa, não mudar um KNAI da empresa, atividade econômica da empresa, é importante consultar os sócios. Alteração de documentos constitutivos, né? Eu mencionei alteração do tipo societário, eu vou deixar de ser uma limitada e vou virar uma sociedade anônima, uma decisão importante. Não dá para um sócio tomar essa decisão, por mais que ele seja até majoritário. Né? Qualquer liquidação, processo de recuperação judicial, uma captação de investimento, a contratação de alguma dívida, você vai num banco pegar um empréstimo, não dá para tomar empréstimo sem você consultar os demais sócios. Tem que levar para deliberação, é uma decisão de gestão. Né? A concessão de garantias reais ou pessoais numa eventual decisão, num contrato, vai assinar um contrato lá com, sei lá, pode ser um contrato até comercial, e aí você coloca como garantia um bem da empresa, por exemplo. Né? Isso é uma decisão que tem que ser levada aos sócios. A aquisição de ativos. Então você vai comprar uma propriedade intelectual, você vai comprar uma marca, você vai comprar uma empresa, tem que passar pelos sócios, né? Qualquer redução de capital, então reduzir capital social, qualquer aumento de capital, então aumentar capital tem que passar pela decisão do sócio, ainda que você tenha uma deliberação ali, mas tem que passar pela decisão, se você vai aumentar o número de cotas ou de ações da empresa para poder trazer um sócio novo, ou mesmo só para aumentar o valor do capital social, tem que passar pela deliberação. E por fim, a distribuição de lucros, é uma decisão que tem que ser tomada pelos sócios, não faz sentido um sócio decidir como vai ser distribuído o lucro da empresa, ou mesmo quando isso vai acontecer. Toma a decisão em conjunto.
Aí tem alguns cenários que podem ser complicadores, né? Então, um exemplo claro, se você tem uma sociedade de 2 pessoas que é meio a meio, como é que você faz? Esses casos eu sempre procuro ser bem flexível até assim, né? Porque eu nunca recomendo uma sociedade meio a meio, apesar de quando eu comecei a empreender, eu fiz uma sociedade meio a meio, né? Então assim, eu nunca recomendo porque você vai ter alguns entraves ali. Porque se é meio a meio e são 2 pessoas só, as decisões só vão ser tomadas se os dois estiverem de acordo. É simples assim. Não tem como tomar decisões se ambos não estiverem de acordo. E aí o desafio é, se não estiver de acordo e você acha que é importante para a empresa, trabalhe para convencer o seu sócio a tomar aquela decisão, senão não vai avançar. Então tem que ter essa trava ali dentro do documento societário de vocês. É possível tomar decisões sozinho? Sim, a gente estabelece os critérios nas decisões operacionais, que é aquela regrinha lá que eu mencionei para vocês. Do contrário, tem que ser unânime, tá? Isso é muito importante. Outro ponto relevante, é importante você ter direitos de preferência no acordo para que evite que um sócio majoritário, que tem lá 90% da empresa, possa fazer o que ele quiser, inclusive expulsar um sócio que tem 10%. Então, você tem que criar algum mecanismo para impedir que o majoritário faça decisões que impactem os demais sócios de forma muito autoritária. Ainda que, na prática, se ele tem 90%, é porque ele investiu mais dinheiro, ele tem mais participação no projeto, portanto é direito dele, é um direito político, né? Ele é, de fato, o dono do negócio. Então você tem que dar um pouco realmente de vantagem por ele ser detentor de mais participação. Mas também não dá para você travar muitas coisas ou impedir que o minoritário tenha os direitos dele preservados. Tudo isso tem que estar regulado dentro de documentos societários. O acordo de sócio, o acordo de acionistas, o memorando de entendimentos, são documentos que regem isso, que não podem faltar em qualquer empresa que tenha 2 ou mais sócios. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês um pouquinho desse processo de tomada de decisão. Por que eu falei disso? Por que eu conectei isso com vaidade, com ego? Porque o ego faz a gente querer tomar decisões como se só dependesse da gente. Não, eu sou autossuficiente, deixa que eu decido, não preciso consultar ninguém. E aí é justamente nessas decisões, nessas questões de dia a dia, nos pequenos detalhes que as relações societárias vão se desestabilizando e vai quebrando a confiança e com o tempo vira uma bola de neve que vai desencadear o fim do seu negócio, o fim do seu projeto. Então muito cuidado com isso. Se gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, nos ajude a chegar a mais pessoas, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo também, né? Pega aí, manda nas comunidades que você participa, deixe seu comentário, faz o que você puder para nos ajudar a chegar a mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo.